tema da falta de mão de obra na construção civil faz anos já que está em alta. E agora eu acredito, acredito muito que esse profissional, muito em breve, não só estará em falta, como estará extinto do mercado. Vou falar um pouco das causas que eu considero as mais importantes para que chegássemos a isso e falar também um pouco da consequência. Eu sou o técnico em edificações Cleves Souza. Caso não conheça o canal, conheça os vídeos, deixe seu like, bora pro vídeo. Vou começar falando das primeiras causas que eu consigo enxergar, né? Não vou falar das mais atuais. Uma das primeiras causas é o custo de vida. Conforme o custo de vida veio aumentando, esses profissionais começaram a correr atrás para conseguir ao menos manter o padrão de vida. Então a disputa pelo dinheiro acabou que todos os profissionais largaram aquele posto de ser o pedreiro do bairro e começaram a tentar pegar as obras. Então todo mundo aí passou a ser uma espécie de empreiteiro. Então todos nós passamos a disputar a mesma mão de obra. Eu disputando a mão de obra do meu colega disputando a minha mão de obra. Todo mundo passou a querer ser aquela primeira pessoa que pega o primeiro dinheiro, aquela pessoa que está em contato direto com o dono da obra. Nisso, muitos pedreiros que se lançaram nessa corrida para ser o empreiteiro acabou ficando sozinho, porque é muito difícil você tirar o seu colega da obra dele e trazer para a tua. E como é quando eu falo pedreiros, isso vocês têm que entender que isso se estende a ajudantes, eletricistas, pintores. Então, um dos primeiros motivos que eu vejo para essa falta de profissionais foi essa. O segundo motivo é o padrão de construção. De uns 15 anos para cá, é muito comum em qualquer cidade do Brasil, aquele lugar onde tinha uma casa, um terreno de 400 metros que abrigava uma só família, que essa casa ali, depois que os filhos cresceram e foram embora, ficou ali um casal de senhores e eles acabaram por ver aquela casa enorme que antes tinha ali 3 filhos, vários netos. Eles acabam se vendo sós naquela casa e começam a considerar a venda. Então, uma empresa, uma incorporadora vem, compra aquele imóvel, demole e ali constrói um conjunto de casas com 6, 7 casas. Porém, quem constrói essa casa não é mais aquele pedreiro comum, é aquele pedreiro que passa a trabalhar para uma empresa. Se isso acontecesse em um local só isolado, não traria um efeito tão grande a nível país. A questão é que de norte a sul do país se vê esse tipo de obra. Então, essas empresas, mesmo que pulverizadas, acabam enxugando todo o mercado de pedreiros. Aquele pedreiro que estaria atendendo no bairro praticamente não existe, virou um item de luxo. Todos eles estão abrigados aí dentro de uma pequena construtora. Então, para aquela pessoa que quer construir a tua casa, ele vai ter essa percepção de que o pedreiro simplesmente sumiu. Agora eu estou falando para vocês o que foi nos trazendo até aqui. Agora eu vou falar no final aqui, mais pro final, o motivo que eu acho que é tipo a pá de cal para determinar que o profissional pedreiro deixará de existir. Agora não confunda o profissional pedreiro parar de existir com a profissão pedreiro. A profissão vai continuar existindo. Então o que vai acontecer, eu vou falar nas consequências, tá? Terceira coisa que eu vejo essas novas modalidades de trabalho que surgiram nos últimos tempos, como por exemplo os deliveries, iFood, 99, todo dia surge um novo, agora está surgindo o Kita, os transportes, a Uber, né, a própria 99. E então aquele rapazinho que antes via como opção trabalhar de ajudante na obra, para depois ir galgando degraus, de repente virar um meio oficial, virar um pedreiro, depois pensar em fazer uma faculdade aí, ou um curso técnico voltado para a área da construção. Às vezes ele até entra na construção, mas só como um trampolim rápido, para ele juntar ali uns 8, 10 mil, comprar uma motinha e partir ou para o delivery, ou para o transporte, né? Então, apesar que eu acho muito perigoso ficar trabalhando em moto, mas a rapaziada mais jovem aí, eles se adaptaram a esse novo jeito de se trabalhar. Então ele compra a motinha e dentro de pouco tempo ele está ganhando ali 2, 3 mil por mês, que convenhamos,
apesar do perigo, é menos sacrificante. Eu entendo que seja menos sacrificante do que você estar ali numa obra de sol a sol, pegando peso e às vezes sem perspectiva de permanecer ali por muito tempo. Agora, o que eu acho que determinou praticamente o fim foi que de 2019, finalzinho de 2019 para cá, com aqueles acontecimentos todos, o pessoal começou a almejar muito o trabalho home office, né? O pessoal mais jovem. Então, uns partiram para o delivery, outros para os transportes alternativos aí, outros procuram profissões que conseguem trabalhar em casa, porque virou uma realidade no Brasil, coisa que até então para a gente não existia, passou a ser uma coisa muito normal. Então, dificilmente um jovem vai abandonar a possibilidade de trabalhar ou no delivery, ou no transporte alternativo, ou no home office, com toda essa questão que aconteceu de 2009, 2020 até 2021, teve o crescimento da área de TI também, que acabou absorvendo muitos jovens. E então, aí tem a questão, até que idade uma pessoa consegue trabalhar produtiva numa obra? Vamos lá, 70 anos, talvez não num alto desempenho, vai estar lá um homem ainda muito lúcido, tá? Não com toda a força física, então ele vai estar ali com seus 70 anos fazendo um trabalhinho ou outro, né? Às vezes já aposentado, mas ele quer trabalhar, beleza. A última geração que estava trabalhando em obra está hoje perto dos 45 anos, indo para os 50. Então, a gente está se aproximando aí de uma janela de 20 anos, né? Porque não está tendo mais reposição. Então, eu acredito que daqui de 10 a 15, 20 anos a gente não tenha mais profissionais de obra, né? Pelo menos da forma que a gente conhece. Talvez passe a ser tudo industrializado mesmo, vir tudo pré-montado e essa profissão da forma que a gente conhece não exista mais. Passa a existir, por exemplo, montadores de edificações. E as consequências disso no curto prazo? A consequência é que a demanda por profissionais que têm habilidades manuais só aumenta, né? Só aumenta. A quantidade de profissionais diminui e isso tende a fazer com que o salário aumente, né? Não é incomum ver aí em vídeos, em publicações, em todo quanto é parte, pessoas ganhando 300, 400 reais na diária. Apesar de que eu acredito que na diária pura e simples, ninguém esteja pagando isso no Brasil ainda. Mas é totalmente possível ganhar esses valores aí na produção, né? Às vezes assentando bloco, às vezes colocando porcelanato, às vezes pegando uma casa por metragem, pacote fechado. Então, um dia pelo outro, talvez saia aí 400, 500, 600 reais. Mas na diária pura e simples, eu acho muito difícil que aconteça. Aí tem aquelas outras pessoas também, né, que optam por trabalhar na CLT de obra, o que eu não recomendo, que eu acho bem interessante para a gente saber o que vai acontecer no Brasil, é a gente olhar para fora. Talvez olhar para a Europa, Estados Unidos, Ásia. Ásia nem tanto, que ela está num crescimento muito forte. Mais Europa e Estados Unidos. As coisas que acontecem lá hoje é coisas que muito provavelmente acontecerão no Brasil daqui uns 10 anos. E o que acontece nesses lugares? Necessidade de mão de obra manual, de habilidades manuais, porque eles já partiram para um outro tipo de economia que é muito baseada em serviços, em tecnologia, comércio. E o Brasil ainda está numa fase de crescimento. Só que o crescimento do Brasil chegou no momento em que a mão de obra já está migrando para outras áreas. E isso tende a fazer o preço da mão de obra encarecer no momento errado para o brasileiro. Pessoal, é isso. São opiniões. Gostaria que você deixasse a sua opinião aí também nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Deixa seu like, conheça os outros vídeos do canal. Um abraço. Valeu.